Paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta tarde para a noite, né, meus irmãos? Glórias a Deus, mais um dia aí vencido, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Meus irmãos, Deus, Ele é maravilhoso, né? Eu estava conversando com o irmão pelo Zap, né? E Deus, Ele fala conosco todos os dias, né? Ele fala com vocês e através da palavra Ele fala comigo também, né? Então, meus irmãos, nós temos que estar sempre atentos à palavra de Deus. Mesmo, eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas tem palavras, meus irmãos, que não é para você no começo do vídeo, mas tem palavras que é no final. Amém? Eu não sei porque o Espírito Santo está dizendo isso, mas recebe, toma posse. A palavra que começa pode não ser para você, mas no final do vídeo a palavra vem e o Espírito Santo fala com você. Então fique no vídeo do começo ao fim. Escuta a palavra de Deus, preste atenção, meus irmãos. Amém? A cada dia que passa, eu estou mais na presença de Deus para trazer resposta, palavra do Senhor, para alimentar a fé de vocês. Amém? Deus, Ele está me moldando para mim trazer palavras, para você não desanimar, para você continuar, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Todas as promessas dele, meus irmãos. Mas nós temos que fazer nossa parte. Amém? Deus, Ele faz a parte dele. Amém? Mas nós temos que fazer nossa parte. Né? Deus, Ele fez a parte dele lá em Noé. Noé teve que fazer a parte dele. Né? Deus, Ele salvou. Ele deu o projeto. Né? Noé teve que fazer a arca, ouvir a palavra, mesmo sem entender. Né? Então, Abraão recebeu uma promessa, né? Recebeu uma ordem de Deus para sair da terra dele, do meio da parentela, e seguir para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. Então ele ouviu a palavra, ele obedeceu, saiu da terra dos seus pais sem direção, sem saber para onde ia. Então quer dizer que Deus, Ele nos dá a palavra, né? Mas nós temos que fazer nossa parte. Amém, meus irmãos? E Deus, Ele ultimamente, Ele está cobrando das pessoas o quê? Crer mais, acreditar mais, ter mais fé. Ah, mas eu não tenho fé. Pede a Deus, porque é Deus que traz fé para nós. É Deus que aumenta a nossa perseverança. Quanto mais nós buscamos a Deus em oração, quanto mais nós buscamos a Deus em comunhão com os irmãos na igreja, quanto mais nós oramos, amém? Mas nós estamos conectados com Deus, mais fé Ele vai colocar dentro de nós, mais esperança, mais perseverança, né? Ele vai nos sustentar nós de pé, meus irmãos, porque tem batalhas, meus irmãos, que eu vou falar bem a verdade para vocês, se não é a mão de Deus nos sustentando, nós não aguentamos não, meus irmãos. Nós não aguentamos, porque quando o inimigo vem para guerrear, para tentar tirar nós do foco, ele não vem para brincar. Ele vem para fazer, para destruir, para desanimar, né? Quantos aqui já não acordou de manhã com a má vontade de nem sair da cama? Parecia que não tinha nem dormido, mas você dormiu. Quantos aqui? Por causa de quê? Por causa de inveja, por causa de pragas, de palavras levadas ao vento. Meus irmãos, o mundo espiritual existe, ele é muito sério. Amém? E tem pessoas aqui que precisa orar. Olha o Espírito Santo falando já. Amém?
Tem pessoas que precisam orar mais. Por quê? Acorda como se fosse, tá voltando numa noitada de festa, mas não, estava dormindo. Que a vontade nem é de levantar da cama, a vontade não é nem de sair para fora, porque o corpo dói, a junta do corpo dói, isso aí é sinais de inveja na nossa casa, na nossa vida. Amém, meus irmãos? E eu sei bem o que é isso, meus irmãos. Eu não tenho nada, fisicamente falando, assim, para os olhos das pessoas. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu moro de favor. Amém, meus irmãos? Eu não tenho condições financeiras de pagar um aluguel. Amém? Por isso que eu estou aqui no apartamento da minha mãe. Amém? Meus irmãos, então, mesmo assim, amém, eu busco a presença de Deus. Eu busco andar certo nos caminhos do Senhor. Eu pago um alto preço para estar aqui. Mas pessoas acham que foi fácil. Não foi, meus irmãos. E pessoas têm inveja de mim. Meus irmãos, tem dias que é tanta inveja sobre a minha casa, meus irmãos, que eu quando acordo, meus irmãos, eu abro os olhos, não dá vontade nem de sair da cama, escovar os dentes, de tanto peso, de tanta dor nas juntas, meus irmãos. Porque a inveja, ela seca os ossos, ela apodrece os ossos, meus irmãos. E não é fácil a gente lutar com a tal da inveja, ela é pior do que feitiço. Amém, meus irmãos? Eu não sei para quem é essa palavra, amém, mas Deus mandou eu dizer, e essa palavra tem endereço certo, que é para você reforçar as orações, é para você se reforçar, vestir as armaduras do Senhor em oração, amém, porque nós vencemos a inveja, nós vencemos o mundo oculto, meus irmãos, jejum e oração. Esse endereço tem, essa palavra tem endereço certo, e a pessoa sabe que é com ela, amém, que ela anda um caco, não tem ânimo para nada, só anda o dia inteiro abrindo a boca, parece que não tem energia, amém, mas come bem, né, almoça bem, janta bem, tá tudo bem, mas o corpo parece que está pegando uma gripe muito forte, não é espiritual. Já tomou remédio, já procurou médico e o médico fala que está tudo bem. Essa palavra tem endereço certo. É para você orar e jejuar durante 7 dias sem parar. E no começo, meus irmãos, eu não sei para quem a palavra, no começo que você começar a orar e jejuar, as coisas vai ficar pior. Mas é para você continuar, porque vai ter vitória dentro da sua casa. E essa inveja, esse mal-estar, esse problema aí que está atingindo o seu corpo, vai cair por terra em nome de Jesus Cristo, amém? Esse é o recado aí de Deus, né, meus irmãos? Deus, o Espírito Santo, ele está cada dia mais me usando mais, meus irmãos. Eu sinto a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a minha vida, amém, meus irmãos? E quando a gente carrega a presença, meus irmãos, pessoas vão ver o que a gente não consegue ver, que é o brilho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É aonde causa inveja, porque muitos querem ter e muitos não têm. Muitos têm a palavra, mas não têm a presença do Espírito Santo mais. Infelizmente, daí gera inveja. E olha que a inveja é pior do que feitiço feito, né, aí pro mundo afora aí. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Deus é maravilhoso, ele avisa nós antes de acontecer, ou ele avisa durante que está acontecendo para nós se despertar, para nós vir a chegar a ele, porque nós precisamos dele, meu irmão, minha irmã, para derrotar batalhas espirituais. Nós precisamos de Deus, precisamos de orar e jejuar, não tem outro caminho. Jejuar e orar para você ver se não cai por terra essa e qualquer outra barreira. Olha, meus irmãos, é maravilhoso quando você jejua e ora. Toda potestade cai por terra, para a honra e glória do Senhor, porque Deus, ele age na oração e no jejum de um justo. Amém? Meus irmãos, Deus
Também manda eu dar um recado, amém? Tem pessoas aqui que está sendo afrontada espiritualmente, meus irmãos, amém? Deus manda eu te dizer que Ele está na sua frente. E todos aqueles que estão se levantando contra você, buscando o mundo espiritual para prejudicar a sua vida, a sua casa e a sua família, vai ser paralisado. Amém? Glórias a Deus. Deus já está avisando aqui pessoas, e pessoas vão sonhar, né, com coisas malignas, né, para que confirme a palavra do Senhor. Se você sonhar por esses dias com guerras espirituais ou com alguma coisa que pessoas estão fazendo mal para você no sonho, é Deus testificando que já caiu por terra toda a armadilha de Satanás sobre a sua vida, a sua casa e sua família. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Glórias a Deus. O Espírito Santo é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Meus irmãos, para você ter uma ideia, não tem nada programado. Todos os vídeos meus, não tem nada programado. É tudo na hora que o Espírito Santo me diz. Qual versículo, qual vai ser a palavra. Amém? Eu não faço. Até hoje eu não fiz esboço assim, para como muitos fazem, para lembrar as palavras, isso aqui. Não, o Espírito Santo vem dando assim a palavra, o mover, o caminho por onde eu tenho que ir, e vai falando. Amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, basta nós andar certo na presença do Pai. Meus irmãos, Deus, Ele fala para nós nessa tarde para a noite, já está anoitecendo aqui em Brusque, né? Está nublado, né, meus irmãos? Também um calor danado, viu? Meus irmãos, Deus começa falando para nós, na palavra do Senhor, que quando nós oramos, nós temos que ter fé na oração que estamos fazendo. Amém? Nós temos que acreditar que Deus, Ele está ouvindo a nossa oração. Amém? Novamente, Deus me traz aqui para falar para algumas pessoas, amém, que ora, mas não acredita que pode acontecer. De nada vai valer a sua oração, meu irmão, minha irmã. Se você está orando, pedindo algo a Deus, você tem que ter a convicção e a fé que vai acontecer, porque aquele que é grande, que pode todas as coisas, está ouvindo o seu clamor, a sua oração. Você tem que ter fé, meus irmãos. De nada adianta você fazer jejum. Olha o Espírito Santo falando novamente. Tem pessoas que se matam de fazer jejum todos os dias. Entra uma semana, faz outra e faz outra. Mas não tem fé. De que adianta você estar se sacrificando, fazendo jejum, fazendo oração, sendo que você olha o cenário e não crê que aquilo vai mudar. Muitos veem o pensamento na sua cabeça, mas está do mesmo jeito. Já faz mais de ano que eu estou orando e está do mesmo jeito. Meus irmãos, não é assim que funcionam as coisas no mundo espiritual de Deus. Nós que somos cristãos, nós temos que acreditar no mundo espiritual. Nós temos que crer em Deus. Nós não estamos vendo, mas Deus está movendo. Deus quer mais fé. Deus quer mais perseverança. Quantas pessoas já desistiram? Mal começou a caminhada, o trajeto para a sua bênção, a sua mudança de vida, veio as tempestades e já parou. Opa, esse caminho não é para mim. Deus não está nesse negócio, vou parar. Ei, quem falou para você que Deus não é contigo? Deus, Ele pode permitir a tempestade, mas Ele te livra dentro dela. Deus pode permitir a fornalha, mas se você crê, Ele te livra dela. Deus pode permitir a falta, a escassez de alimento dentro da sua casa, mas Ele te manda providência se você tiver fé e perseverar nos caminhos dele. Quantas providências Deus já mandou na minha vida?
quantas providências, meus irmãos, de alimento, do financeiro, quantas providências Deus proveu já na minha vida. E eu agradeço Ele, porque Ele é o que toma conta da minha vida, meus irmãos. Porque se não é Ele, eu passava falta das coisas com esse salário que eu ganho. Não estou reclamando, meus irmãos. Eu agradeço a Deus por esse salário. Porque eu já imagino eu sem Ele. Ia estar uma situação pior. Amém? Mas o Deus que eu sirvo, Ele traz providências. E sempre chega na hora certa. Mas precisamos crer. Precisamos ter fé. Amém? Aqui em casa nós temos um quê com Deus. É o quê? Mesma coisa que Abraão falou para o seu filho. Deus proverá para si, meu filho. Tudo o que falta dentro da nossa casa, nós falamos um para o outro. Eu para minha esposa, eu falo para ela, Deus proverá o que está faltando. E é assim que você tem que fazer dentro da sua casa. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque assim você está dando legalidade ao mundo espiritual, que Deus vai prover na sua vida. Que Deus vai trazer a providência para a sua casa. Mas precisamos crer. Mas precisamos ter fé. Nós temos que falar, meus irmãos, coisas boas dentro da nossa casa. Nós não podemos continuar murmurando, reclamando, indagando a Deus. Por que o vizinho recebeu e você não? Porque o vizinho que não está na presença de Deus, ele prospera mais do que você. Ei! O vizinho que está prosperando no mundo, ele não tem o que você tem, que é o seu nome escrito no livro da vida. Você sabe se o vizinho tem o nome dele escrito no livro da vida? Então não olhe para a grama verde do vizinho. Amém? Olhe para a sua vida e dê glória a Deus pelo que você tem, pelo que você já tem na sua vida, não pelo que você vai ganhar ainda e já está indagando a Deus porque não veio. Não, meus irmãos, temos que ser grato, mais grato a Deus, temos que agradecer mais. Eu não sei porque a palavra está entrando aí, mas tem endereço certo. Tem pessoas que estão reclamando em vez de agradecer pelo que já tem. Tem pessoas que vai orar, né, meus irmãos, mas não crê que Deus pode mover, que Deus pode transformar. Quantas pessoas eu vejo dentro da igreja, meus irmãos, orando fervorosamente. Nossa, uma oração linda de se ver. Nem gagueja e nem atropela nas palavras. Mas você vai falar com a pessoa não crê. Você vai falar com a pessoa olha para você e fala assim, se assim Deus quiser, Ele vai fazer. Então, quer dizer, é um desânimo total. O que adianta orar fervorosamente na presença de Deus? O que adianta pedir misericórdia, pedir que Deus nos dá novos caminhos, se nós não cremos que Ele pode abrir novos caminhos? Do que adianta eu chegar na presença de Deus, orar uma oração de 1 hora, 1h30, como muitos fazem aí, ou muitos fazem até de meia hora, né, ou para cima, faz uma oração fervorosa, bonita, mas não crê que Deus pode curar, que Deus pode transformar, que Deus pode mudar a vida financeira. Não crê, meus irmãos, ora, mas não crê. E Deus está chamando pessoas aqui a crer mais, a acreditar mais, porque Ele é Deus que pode fazer na sua vida. Você tem que crer mais na palavra do Senhor e em Deus Pai Todo-Poderoso do que em homens. Homens são falhos, são pecadores. O nosso Deus não, Ele é santo, santo, santo. Meus irmãos, tem que crer, meus irmãos. O que o Espírito Santo está falando hoje para você é que quando você orar, você ora com fé, você aquebranta o seu coração na presença de Deus, mas ora acreditando que já aconteceu, que Deus já fez na sua vida, que Deus vai prover, meus irmãos. Temos que ter fé. E a palavra de hoje se encontra em Mateus, capítulo 21, versículo 21 e 22.
Olha a palavra de Deus para a sua vida. Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendos, recebereis. Olha a palavra de Jesus Cristo para a sua vida hoje. Se tudo que você pedir em oração, crendo, sem duvidar, você vai receber. Essa é a palavra do próprio Deus, meus irmãos, para a sua vida hoje. Comece a orar com fé, acreditando que já aconteceu. Comece a colocar em prática as palavras dentro da sua casa. Comece a profetizar: já deu certo, eu já venci. Comece a profetizar na vida do seu filho, na vida do seu marido, da sua esposa. Comece a profetizar na vida da sua família. Minha família é uma benção, minha família já está nos caminhos do Senhor. Comece a profetizar para esse marido que chega todo dia bêbado. O meu marido é uma benção e o Senhor já deu um jeito, já vai mover as águas em meu favor, e esse marido vai para a honra e glória do Senhor, para a igreja, recebe, toma posse. Tem alguém que vai ser convertido aí, vai para a igreja e vai parar de beber de repente. Eita, glória a Deus. Ó Deus falando aí, ó. Deus está falando. Basta você acreditar na palavra de Deus. Basta você crer que Deus é um Deus de poder, de glória. É um Deus que pode todas as coisas. O Deus que eu e você servimos não é um Deus de parede, de quadro. Não é um Deus que está pregado na cruz. É um Deus vivo, que vive e reina para todo sempre. Creia no Deus vivo que está do seu lado aí, ó. Pegando pelas suas mãos, te colocando você de pé novamente. Eita, glória a Deus. Deus está falando aqui. Você tem que crer mais para que venha acontecer aquilo que você deseja no seu coração. Você precisa crer no Deus que é grande. Porque se for para o seu bem, meu irmão, minha irmã, Deus vai fazer. Se aquilo que nós pedimos a Deus for para o nosso bem, vai acontecer. Mas você precisa crer, você precisa ter fé. Fé em quê? Fé em Deus. Acreditar mais na palavra. Você precisa crer. Meus irmãos, Deus, Ele quer que todos nós sejamos salvos. Ele quer que todos nós venham comer do bom e do melhor. Mas infelizmente, meus irmãos, não são todos que querem seguir verdadeiramente os caminhos do Senhor. Infelizmente, não são todos que estão na presença de Deus que vão ser salvos. Por quê? Porque muitos carregam a palavra, mas muitos não crê, não têm fé. Muitos estão dentro da igreja, mas não estão em obediência com Deus, com a palavra. Deus, Ele é maravilhoso, Ele ama todos os filhos dele, mas infelizmente nem todos querem amar o seu Pai. Eita, glória a Deus.